Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta aqui, baseada até numa análise que o James Stavridis, que foi o ex-representante dos Estados Unidos na OTAN, Aliança Militar entre Europa e Estados Unidos, ele estava comentando ontem na CNN, ele estava falando o seguinte, que ele, se fosse orientar Vladimir Putin, ele ia falar take the deal, ou seja, aceite o acordo, né? Então, você fica com 20%, vamos negociar. E ele falou, então, sobre esse realismo, digamos assim, Lori, de que a Rússia não vai ceder a Crimeia, não, ceder não, porque a Rússia anexou a Crimeia em 2014, mas que a Rússia não vai abrir mão da Crimeia, que isso é um fato. Também falou que os outros territórios que são parcialmente ocupados pela Rússia poderiam estar em negociação ali, falou sobre isso. Também o presidente Lula já falou sobre isso, inclusive acho que foi numa pergunta do Américo, em alguma viagem que o Américo fez, não sei, me lembra, Américo, qual viagem que foi? Paris. Foi recente, então, né? Foi bem recente, bem recente. Ele disse que já sabia como a guerra iria acabar e, basicamente, não falou com essas palavras, mas com a Ucrânia cedendo território. Exatamente. Então, assim, aqui no Fora da Ordem a gente tem abertura para falar, inclusive, dessas questões mais espinhosas. O que tanto o presidente Lula falou, quanto esse ex-representante da OTAN, é que, sendo realista, Putin não vai abrir mão da Crimeia e Putin não vai encerrar esse conflito sem conseguir ali alguns territórios ucranianos. Lori, você acha que deveria haver um realismo maior desses líderes nessa negociação? Ou você acha que até o fim a Ucrânia e os aliados europeus, porque a gente não pode nem de jeito dizer que os Estados Unidos estão do lado da Ucrânia, deveriam bater o pé e não ceder de forma alguma, mesmo que isso represente o prolongamento do conflito? É que os sinais são múltiplos, a situação é muito complexa. Então, assim, de um lado, a economia russa está sofrendo bastante, né? As coisas que o Putin tem tido de fazer para levar adiante essa guerra estão solapando os princípios da própria independência da Rússia, ao depender muito da China para a venda, né, de energia e de alimentos a um preço abaixo do mercado, dependendo do Irã para os drones, dependendo da Coreia do Norte para ter soldados, né, milhares de soldados, e também de trabalhadores, de operários, né? A Rússia importou já 10 mil trabalhadores norte-coreanos, sobretudo da construção civil, e até o final do ano deve chegar a 50 mil. Por quê? Porque os jovens russos que puderam fugir da Rússia fugiram. Houve um êxodo enorme de jovens por causa da guerra, para não ter de lutar nessa guerra. E é a elite russa, elite intelectual, os profissionais que migraram. Então, existem alguns sinais de enfraquecimento da Rússia, embora ela tenha uma capacidade de perder 1.000 soldados por dia. Ela perde 1.000 soldados por dia, mortos, mutilados, feridos gravemente que não podem voltar ao combate, ou prisioneiros. Isso é o conceito de baixas, 1.000 por dia. Então, isso também não é algo sustentável no tempo, né? Por isso, existe a compreensão de que, se os Estados Unidos e a Europa se engajassem de uma forma muito mais consistente, qual seria a forma correta de lidar com isso? Sentar e entender o que a Ucrânia precisa para derrotar a Rússia. E o que é derrotar a Rússia? É expulsar as tropas russas da Ucrânia. Não é ocupar a Rússia, é simplesmente repelir essas tropas, né, derrotar de forma convincente para que o Putin desista desse projeto. Então, haveria a possibilidade de a OTAN fazer isso, né, Estados Unidos e Europa juntos. Então, essa é a grande briga, né? Assim, por outro lado, em termos estratégicos, em termos morais, não é aceitável, né, deixar, do ponto de vista da Europa e do ponto de vista dos Estados Unidos, com exceção do Trump, mas do establishment de defesa dos Estados Unidos,
não é aceitável permitir que a Rússia saia ganhando, consiga os seus objetivos, porque isso é um exemplo para o mundo inteiro, um exemplo para a China, que quer se apropriar de Taiwan, né, que é o maior fabricante de chips do mundo, enfim, para todos os países que tenham pretensões territoriais, para a Venezuela, com relação à Guiana, né. Então, todo mundo está assistindo isso, né, os países que têm pretensões territoriais sobre outros países, para entender o desfecho disso, porque isso realmente cria um novo mundo, né, de permitir que essas coisas aconteçam. Então, tem muita coisa em jogo, e é por isso que a Europa não desistiu ainda, embora também não tenha se engajado nisso da forma necessária. Américo, o que você acha? E, inclusive, tem